meio à COP30 que acontece em Belém, as recentes declarações de Donald Trump criticando que a Amazônia foi destruída para a construção de uma estrada geraram repercussão. E quem analisa agora os impactos dessas declarações nas políticas globais de clima e no avanço das metas de descarbonização é a especialista em sustentabilidade e consultoria do Banco Mundial, a Kátia Maia, que já está aqui com a gente. Kátia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Kátia, essa É, fala aí de Donald Trump repercutiu bastante, né? Como que esse tipo de fala pode sim. influenciar o debate global aí sobre o meio ambiente e o clima? Bom, os Estados Unidos representam uma das maiores economias do país e tem uma influência muito grande na questão do uso de combustíveis fósseis. A ausência de Trump nesse evento deve ser analisada como uma estratégia de governo, porque, na verdade, o que está em jogo nisso tudo não é que sua presença ou não. Um líder ele pode se abster de participar ou não, mas deixar toda a economia americana fora representa também uma perda para o setor econômico americano. Trump está de olho, assim como a maioria dos países, no setor de energia, e ele já declarou que vai voltar a investir em combustíveis fósseis. A China, por outro lado, está crescendo cada vez mais no campo da energia renovável, hoje já domina 80% desse setor. Então, na verdade, essa ausência é uma estratégia e uma questão também ideológica, uma postura de Trump com relação a negar as questões das mudanças climáticas. Mas, no fundo, o que está em jogo aqui é quem busca mais recursos, quem tem mais dinheiro para investir nesse setor que é essencial para o mundo. Trump está retornando ao século passado, enquanto outros países estão caminhando para a energia limpa, e a Europa também está ficando fora desse setor, onde a China está aí dominando principalmente o campo da energia renovável, na energia solar. Hoje é um dos maiores produtores de painéis, que antes era de domínio da Europa. Então, sua ausência retira também a possibilidade de crescimento das empresas de energia renovável nos Estados Unidos. É uma pena que ele tenha essa visão, mas como os Estados Unidos, as decisões são locais, alguns estados já estão trabalhando aí contra essas medidas. É um país que tem uma influência tão grande na economia, é um retrocesso nesse sentido, já que o mundo exige hoje empresas que tenham critérios ASG, principalmente para buscar recursos financeiros. Então, eu acho que essa postura é mais uma estratégia de governo para que eles voltem aí a dominar esse campo da energia, que é um setor essencial para todo mundo. E a COP30 é vista como um momento chave, né, para o avanço das metas de descarbonização. Essas declarações podem desviar o foco das negociações ou até gerar ruídos assim nas discussões diplomáticas? Com certeza vão gerar ruídos diplomáticos, né? É, a questão das metas, a COP, ela tem esse propósito de estabelecer metas, mas a gente já sabe que o planeta já atingiu o nível aí de aquecimento global e que metas mais arrojadas, sem ações que realmente façam isso acontecer, faz com que os acordos, os compromissos assumidos muitas vezes ficam só no papel. É preciso, além das metas, terem planos de ações concretas, principalmente aí voltadas para a descarbonização da economia. A gente vê que os Estados Unidos também está com uma batalha aí bem batendo de frente com a questão dos carros elétricos, né? Dizendo que isso vai reduzir aí a produção de veículos movidos a combustão, que é o setor-chave da economia americana. E, com certeza, essa postura diante dos países que se comprometeram, vem instalando de políticas climáticas,
faz com que os Estados Unidos também vá contra o movimento mundial, porque, na verdade, essa questão de clima ou de impactos ambientais, seja lá o nome que a gente dê, a verdade é que o ser humano está impactando de forma prejudicial o meio ambiente, porque a economia depende dos recursos naturais. E quando um líder que tem toda essa força na economia sai, retira-se do Acordo de Paris, fica claro que isso não é uma meta ou não é uma política de governo. E quando que um líder mundial questiona as ações ambientais de outro país, como que isso afeta, né, a credibilidade e a imagem do Brasil diante da comunidade internacional? O Brasil tem uma força muito grande na comunidade internacional, em função porque sempre o Brasil assina os acordos multilaterais e eles estabelecem metas de redução. As empresas brasileiras, elas têm indicadores, têm metas, assim como o governo também tem planos, de reduções. Mas o que está em jogo realmente nessa COP é quem vai ter mais recursos, quem vai buscar mais financiamento para poder implementar de fato os planos que estão atrás das metas. E o Brasil, ele tem grande credibilidade no setor, além de ser um país rico em biodiversidade, tem boa vontade, tem recursos, né? Nós temos energia disponível, água, vento, é, o setor de agronegócios tem um papel muito importante para que a gente possa atingir essas metas. Mas eu reforço, não adianta nada a gente ter metas e indicadores se nós não temos ações eficientes para poder colocar em prática. E para isso precisa de recurso, precisa de dinheiro. E o que está em jogo aqui no debate político mundial é justamente quem vai ficar com esses recursos para poder implementar os planos de descarbonização. E do ponto de vista prático, Kátia, esse tipo de discussão, né, de discurso, na verdade, tem algum impacto real nas políticas de financiamento climático e nos compromissos assumidos pelos países? Sempre que alguém. Essa discussão de acreditar ou não nas mudanças climáticas, que o Trump está dizendo que ele não acredita e que isso é um jogo político, né? Sempre tem uma influência muito ruim, porque se uma liderança desse porte não acredita, ele pode levar outros também a seguirem o mesmo caminho. E como essa questão de mudanças climáticas ou de impactos ambientais, ele precisa de um esforço conjunto, porque todos nós respiramos, né, e vivemos no mesmo planeta. Então, todos os países eles precisam fazer uma pequena parte, fazer a sua parte, que não é pequena, é grande, e mais estabelecer metas também como muito altas, ficam sempre esse jogo, essa discussão entre as autoridades. Se eu tenho metas muito altas para um país que está em desenvolvimento e outros que já estão bem desenvolvidos com metas baixas, isso sempre causa conflitos, porque a questão da sustentabilidade é esse dilema entre a economia e o meio ambiente, crescimento sem impacto. E acaba assim, por que que o país, eu preciso preservar as minhas florestas, enquanto que outros continuam crescendo economicamente sem olhar para o meio ambiente. Então acaba essa contradição. E é bem complicado mesmo, porque as pessoas elas elas acabam pensando que a questão ambiental está vinculada somente à questão de preservação e conservação, mas é muito mais que isso. É economia, é geração de emprego, é saneamento, é saúde, é educação e, principalmente, crescimento econômico. Acabam sendo um dilema bem complexo, mas que tem que caminhar junto, porque se não tiver recurso natural, a economia não anda e é uma questão de sobrevivência. Pois é, e olhando para o futuro, o que que o Brasil pode fazer em eventos como a COP30 para reforçar sua liderança ambiental e mostrar resultados também concretos, né, na preservação da Amazônia? O Brasil está em busca aí de recursos financeiros, né? A intenção do governo é captar,
dinheiro para financiar essas ações. Mas é preciso ter uma política pública bem definida e acaba que sempre que há mudanças de governo, o que se começa em um não dão continuidade. Isso é muito ruim para o país. Nós precisamos avançar nesse sentido de continuidade das políticas públicas. E o Brasil tem recursos financeiros e pode trazer mais recursos em função do seu potencial e principalmente em função da boa vontade eh, das empresas, do governo, de assumir esses desafios, esses compromissos. Nós podemos sim ser uma grande potência mundial, usando do que nós temos de melhor, dos nossos recursos, e alcançar uma economia de baixo carbono. Kátia, acho que é isso, né? Falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais para finalizar? Como cientista, vejo muito que a COP está virando uma questão política e às vezes ideológica. É, a gente tem que parar para pensar se realmente esse evento é necessário e a sua, vamos dizer assim, o seu espaço-tempo. Talvez a gente ter no futuro COPs a cada 5 anos como uma prestação de contas, né, dos países que assumiram. E realmente haver um sistema de cobrança, né, de prestação de contas dos países que assumiram esse compromisso. Porque o que realmente nós precisamos para tornar isso viável ações de fato que mudam a forma de produção. A tecnologia ela tem um papel essencial, principalmente a questão do agronegócio. A gente está vendo muitos exemplos na COP de produções sustentáveis, a questão do transporte, a questão da logística, que não adianta eu dizer, olha, uma meta de 70% de redução aí de gás de efeito estufa na questão dos transportes, se eu não tenho ainda uma política de transporte bem estruturada no país. Às vezes nós precisamos analisar realmente se nós estamos somente com metas, planos e poucas ações, e usar a ciência, a tecnologia para mudar essas formas de produção. O agronegócio tem um papel essencial e o país, o Brasil, é uma grande potência e nós podemos dominar com certeza esse setor sem, sem prejudicar o meio ambiente e pensando na nossa sobrevivência. Nós precisamos de água, de terra, nós precisamos principalmente de energia e a luta que está em jogo aqui é a dominação desse setor. Kátia, obrigada pelas informações e pela participação, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.